bem-vindos a mais uma entrevista MPTV. Hoje estamos com João Fernandes, diretor criativo da Isobar, Portugal, que acaba de ser nomeado diretor criativo ibérico da Isobar. Olá, João, bem-vindo. Quais são as principais vantagens, na sua opinião, de passarem a ter esta direção conjunta? Há neste momento um processo de fusão entre uma equipe que estava muito dedicada à social media, à gestão da presença de marcas nas redes sociais, não só à gestão da presença, mas também à gestão do seu valor e da sua estratégia para estes canais, e uma equipe criativa que operava de uma forma muito independente e agora passaram a operar de uma forma mais integrada, à semelhança do modelo que construímos em Portugal. Mas a nível da própria estrutura de organização do trabalho, no desenvolvimento dos projetos, muda alguma coisa na agência em Portugal? Não muda. Eventualmente o que acontecerá será que há pessoas que vão ter espaço agora para assumir outros níveis de responsabilidade e uma autonomia acrescida. Apesar de eu estar em Espanha, continuo a acompanhar processos a decorrer em Portugal e quando estou em Portugal faço o mesmo em relação à Espanha. Portanto, não há partida para já, depois veremos com o decorrer do trabalho se essa necessidade surge ou não, mas para já não estamos a contar fazê-lo. Haverá algum tipo de sinergias ou de intercâmbio de profissionais entre as duas agências? Bem, há de facto clientes esperados, se bem que há uma ambição maior, que é também uma ambição minha pessoal. Eu sempre tive uma visão muito iberista, se é que se pode dizer a expressão, e isso é uma coisa estranha um bocadinho em Portugal, porque nós nunca fizemos grande uso da palavra ibéria e os espanhóis fazem de uma forma bastante diferente. Eu nunca senti que existisse da parte de Espanha uma pretensão de, ao utilizar a palavra Ibéria, de algum tipo de domínio e controle ou hegemonia sobre Portugal. Pelo contrário, tem a ver com a forma como a sua identificação. Mas a verdade é que nós, enquanto região, Ibéria enquanto região e não enquanto Portugal e Espanha, juntos podemos desenvolver um conjunto de sinergias e ter uma força somada que deveria ser utilizada e deveria ser colocada ao serviço do desenvolvimento dos negócios e das empresas. Eu acredito que isso será possível dentro de Isobar. A Isobar tem uma forma de se organizar que também, para além de ser feita por países, é também de uma forma muito regional. Nós já nos organizamos em termos globais por hubs regionais, temos um hub europeu, temos também hubs na Ásia e Pacífico, um hub particularmente importante. Há também uma liberdade muito grande para que as agências em cada mercado se reorganizem em quase uma lógica de hubs virtuais. Foi o que já tínhamos feito até antecipadamente com Espanha e com o Brasil, por afinidades culturais óbvias. O Brasil como uma ponte para a América Latina, e não havendo propriamente uma troca de projeto, nem projetos conjuntos, haveria claramente uma troca já muito efetiva de experiências e de casos e até de recursos. Eu espero que venha a ser possível criar uma proposta ibérica para a Isobar a partir desta decisão de me ter como responsável ibérico para a criatividade. E o objetivo passará também, ou já tem casos, marcas portuguesas para as quais vão desenvolver projetos para o mercado espanhol ou não há esses casos? Nós já o estávamos a fazer, já existem marcas, como é o caso, por exemplo, da Zipi, do Universo Sonai, que nós já fazíamos uma parte importante do trabalho da marca em Espanha. O Universo ainda não existe, mas creio que é uma questão de tempo até vir a acontecer. Estamos neste momento a trazer para propostas em Portugal algumas competências que temos em Espanha que não temos em Portugal. Mesmo em termos de desenvolvimento digital, nós temos uma unidade chamada PS Live, que se dedica ao desenvolvimento de projetos especiais digitais, que tem muito a ver, por exemplo, com a presença das marcas no retalho, e neste momento temos algumas propostas apresentadas em Portugal que, na verdade, tiveram origem a partir das nossas competências técnicas em Espanha. Há pouco diziam-me que a Isobar Espanha estava a perder a sua componente mais criativa. Não é correto dizer isso, ou seja, na verdade a agência continua a ser uma agência criativa, na verdade o seu negócio é que se desenvolveu, e realmente a forma de trabalhar os new business a partir da sua unidade de mídia, ou seja, a Isobar tem no seu ADN ser uma agência criativa, que trabalha essencialmente sobre meios digitais, apesar desta formação do que é um meio digital, ter vindo a sofrer também grandes transformações e quase uma vontade, se bem que nós não a partilhamos totalmente, de não nos autodenominarmos agências digitais. Nós somos-lo assumidamente e o mundo também, porque o mundo tornou-se digital e, portanto, o território digital é que se alargou de uma forma bastante grande. O que aconteceu foi que o negócio em Espanha se desenvolveu muito alavancado pelas oportunidades que o negócio da mídia gerava e, portanto, de uma certa forma foi-se subalternando ao mesmo
No nosso entender, demasiado. Portanto, diria que um dos meus muitos mandatos é o de procurar recuperar um bocadinho esse ADN criativo e essa independência criativa da agência em Espanha. O mercado espanhol é evidentemente maior do que o português. Como é que fica a nível de pesos no volume de negócios da Isobar? O que é que corresponde a Portugal e a Espanha? Bem, essa questão da diferença dos mercados é muito grande. Do ponto de vista demográfico, Espanha é 4 vezes maior que Portugal. Do ponto de vista económico, é muito mais. Portanto, Espanha sofreu, como nós, os efeitos da crise de uma forma muito avassaladora. Ou seja, também por estar num patamar mais alto, a queda, eu creio que terá sido maior ainda, mais acentuada. Mas não estão definidos objetivos diferenciados, que os objetivos financeiros que cada unidade do Grupo Isobar tem estão claramente indexados também ao potencial de crescimento e à situação particular que cada país vive. Portanto, há um conjunto de objetivos claros para a Espanha, mas ao contrário de Portugal, que tem o seu negócio consolidado e bem formado, são objetivos claramente, que do ponto de vista financeiro, em termos relativos, são bastante mais ambiciosos. Em Espanha, neste momento, há um objetivo maior, que é o tal que falamos anteriormente, de recuperar esse perfil criativo e, portanto, não colocando para já objetivos financeiros muito ambiciosos e muito claros à frente. Mas, sem falar em objetivos, pensando no negócio ibérico da Isobar, quanto é que vale percentualmente o mercado português e o mercado espanhol? Mais uma vez, é difícil de compará-los, como disse, o facto de haver esta relação tão íntima da operação em Espanha com o negócio da mídia, é muito difícil separar o que é a componente criativa do que é o negócio da mídia. Portanto, eu honestamente não consigo fazer essa separação de uma forma clara. E em termos da direção, ou seja, havendo esta direção conjunta, isto significa que, de alguma forma, tendo em conta a dimensão do mercado espanhol, a agência em Portugal perde, de alguma maneira, parte da sua autonomia? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu acho que ganha importância, ou seja, é importante também dizer que e modéstia à parte, esta decisão e esta nomeação veio patrocinada pela cúpula do grupo, ou seja, eu já vinha de algum tempo para cá a ocupar, dentro do network, algumas funções que eram transversais, ou seja, já não eram puramente nacionais, já eram transversais, especialmente ao nível da participação em pitches particularmente importantes ou estrategicamente importantes para o grupo, como aconteceu recentemente em França com o ganho da conta PSA. É uma notícia que é importante e é um pitch onde eu tive a oportunidade de participar muito diretamente. Portanto, esse papel que já era transnacional, de uma certa forma, suportou a decisão de ocupar este lugar. Eu não creio que venha a ter esse impacto negativo na operação em Portugal. Em Portugal temos uma operação muito bem construída, muito bem organizada. Temos uma equipe particularmente sénior para uma agência tipicamente digital, ou seja, nós temos uma média de idade de 32 anos, o que é invulgar, diria, para uma agência com este perfil. O que significa que as pessoas que estão na nossa equipe têm muitos anos de experiência e têm uma senioridade que lhes permite também assumir, como eu estava a dizer, esta oportunidade de se autonomizarem um bocadinho mais e de também assumirem mais responsabilidade. Mas a nível de decisões, tomada de decisões estratégicas, ou seja, as tomadas de decisões em Portugal terão de passar de alguma forma pela direção da agência a nível ibérico? Não, de forma nenhuma. Este meu duplo papel resume-se claramente apenas aos aspectos criativos e da direção criativa das agências. Do ponto de vista operacional, continuam a ser duas entidades perfeitamente isoladas, com objetivos próprios e a operar de forma totalmente autónoma. E do ponto de vista criativo, qual é que diria que são as principais vantagens de ter este modelo de direção conjunta? Bem, primeiro, já falámos que existem claras afinidades. Existe nesta abordagem regional e ibérica, eu acho que há um conjunto de sinergias que se podem ser aproveitadas e, do ponto de vista criativo, elas são claras. Nós somos povos muito próximos, muito mais próximos do que gostamos de imaginar ser. E nesse sentido, eu acredito que há todo um aproveitamento de uma dinâmica criativa, com partilha, e que sabemos que o nosso negócio é a produção de ideias e depois, naturalmente, a sua materialização em projetos concretos. E falou em sinergias, vai haver algum tipo de intercâmbios profissionais?
Eu quero acreditar que sim, não está planeado havê-lo para já. Como digo, a minha chegada à Espanha ainda é muito recente, ou seja, eu ainda estou a introduzir algumas alterações. A Espanha há necessidade de reforçar a equipe, por exemplo, portanto, estamos a recrutar pessoas com um perfil daquilo que eu acredito que seja o perfil adequado para construir o tal ADN criativo. Há ainda necessidade, de uma certa forma, de arrumar a casa em Espanha um pouco antes de pensarmos depois nesse tipo de dilemas, mas eu acredito que seriam perfeitamente naturais a acontecer. E quantas pessoas é que tem neste momento a agência em Portugal e em Espanha? Bem, a agência em Portugal, se juntarmos todas as competências, tem mais de 40 pessoas, não consigo dizer o número preciso. Em Espanha, diria que somos perto de 70 pessoas. E agora falando um bocadinho mais do ponto de vista do mercado digital, quais é que diria que serão as principais diferenças entre o mercado digital em Portugal neste momento e em Espanha? Há algumas diferenças importantes. Há uma maturação em Espanha que não aconteceu em Portugal, do ponto de vista de. Portanto, isso significa que há mais possibilidades. Começando, por exemplo, pelas redes sociais. Em Portugal temos uma grande rede social que todas as marcas utilizam de uma forma ou outra, que é o Facebook. Em Espanha temos mais do que uma, ou seja, o Twitter, por exemplo, é uma rede com particular popularidade em Espanha. O que, juntar a outras oportunidades, cria um cenário em que é possível explorar ideias de uma forma um bocadinho diferente. Por outro lado, também, porque foi um mercado que durante muito tempo viveu de outro tipo de condições e de outro tipo de desenvolvimento de marcas, faço mesmo marcas como Telefónica, que durante anos desenvolveram um dos maiores players mundiais das telecomunicações, e, portanto, há uma forma de estar em Espanha que talvez leve decisores, empresários a assumir uma maior ambição e a posicionarem-se no panorama global de uma forma mais categórica. Em Portugal nós talvez sofremos um bocadinho de algum complexo e somos um pouco mais acanhados, diria, na forma de aproveitar as oportunidades, de as criar e de as aproveitar. Em Espanha eu acho que há mais tempo um pouco se libertou um pouquinho desses constrangimentos e por isso tornou-se, do ponto de vista da forma de olhar para o mundo e do mundo global, encontrou oportunidades e explorou essas oportunidades de uma forma melhor. Portanto, é justo dizer que Espanha é mais do que Espanha nesse aspecto, enquanto mercado. A relação que Espanha tem com a América Latina, por exemplo, é muito maior do que nós temos, ou como uma vez vemos até com o Brasil, ou neste caso com os países das colónias em África. Olhando para o mercado espanhol e para a maturidade do mercado espanhol na área digital, em que fase da vida considera que está o mercado português? E no respeito àquilo que estamos a falar, portanto, à utilização dos meios digitais para o desenvolvimento das marcas, eu diria que ainda há algum trabalho a correr. Portanto, eu acho que não fomos tão ambiciosos como podíamos ter sido, não corremos tantos riscos como podíamos ter corrido. Tem a ver com a nossa forma de estar global, enquanto sociedade, na vida e nos negócios. É difícil estabelecer um parâmetro em termos relativos. Portugal é metade de Espanha, não consigo fazer esse racional. Mas diria que estamos um pouco mais atrasados, sem dúvida. Mas não acho que seja um atraso significativo, não acho que seja por falta de competências, nem de vontade do ponto de vista das agências. Eu sei que as agências dos últimos anos têm vindo a ser muito criticadas, são inúmeros artigos que falam de falta de coragem. Eu acho que a coragem existe. A competência também, falta o mercado permiti-lo. É do lado dos anunciantes que falta coragem? Eu acho que as marcas tiveram inevitavelmente de assumir posturas mais cautelosas. Portanto, eu não o digo com um sentimento crítico. É muito difícil imaginar o que é estar no lugar de uma marca que tem um budget reduzido para gerir, tem as vendas a sofrer pressões de várias ordens e, portanto, ter que tomar decisões muitas vezes são difíceis. Eu creio que as marcas não conseguiram, no entanto, tirar proveito do que o digital, das oportunidades que o meio digital podia claramente criar. O meio digital já provou ser capaz de gerar os KPIs e o tipo de métricas que as marcas estavam habituadas a organizar-se no passado. Estamos a falar de notoriedade, de conversão, e o digital, em alguns aspectos, até mostrou já ser superior. Eu acho que esses méritos ainda não foram totalmente incorporados no planeamento de marketing das marcas e reconhecidos, portanto, e transformados naturalmente depois em briefings concretos para as agências. Eu acho que no dia que isso acontecer, as agências estarão à altura de responder, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Falou em constrangimentos de budget da parte das marcas. Num estudo agora apresentado pela Mobile Marketing Association no Mobile Forum, eles apresentavam um valor que indicava que por cada dólar investido em digital,
gerava 2 vezes mais impacto do que $1 investido em televisão. Os marketeers ainda não estão abertos a este tipo de argumentos. Este é um estudo entre muitos estudos, e haverá estudos que serão muito divergentes. É um estudo que nos favorece a nós e quem trabalha em meio digital. Parece um bocadinho ambicioso, honestamente, em termos pessoais. Mas eu acho que o estudo também falava de outros mercados, com outro tipo de maturação, especialmente o mercado norte-americano e o mercado inglês, em particular, que também tem níveis de adesão, por exemplo, a e-commerce, que são inacreditáveis e incomparáveis com qualquer outro. Eu acho que essas notícias são boas, no sentido que elas indicam um caminho, ou seja, elas funcionam como uma luz e, portanto, dão segurança, de uma certa forma, e é importante que esses estudos sejam revelados. Eu não acho que eles, do ponto de vista da direção que apontam, estejam errados, de forma alguma, enquanto estudos têm que ser avaliados do ponto de vista da forma e como foram realizados. Mas eu acho que é importante que eles existam, porque eu acho que eles terão, inevitavelmente, um efeito na construção dessa confiança que é necessário ter sobre um meio. O meio não é novo, portanto, eu não quero continuar a tratar o meio digital como um meio novo, não é, mas ainda há muita coisa nova para fazer nele. Tendo em conta a alteração de hábitos de consumo de mídia digital, também em Portugal, onde já há uma grande penetração de smartphones e de tablets, o que é que explica o investimento no digital e em especial no mobile ser ainda tão reduzido? Nós nunca fomos um povo conhecido por investir, por exemplo, em contraciclo, ou seja, aproveitar as oportunidades que as crises criam. Portanto, quando surge uma crise, aos primeiros sinais de uma crise, nós começamos logo a travar, a assumir uma postura muito cautelosa. E provavelmente também somos os últimos a sair dessa postura, desse casulo protetor em que nos introduzimos. Todos os números indicam, e isso já não é nem sequer uma dúvida para todos nós, que o mobile representa uma oportunidade extraordinária. Portanto, esta ideia de que nós podemos estar permanentemente conectados, tanto em qualquer lugar, a qualquer hora, é em si próprio uma oportunidade para as marcas, ou seja, e que, de uma certa forma, é a grande promessa do digital. O digital sempre prometeu isso, mas, na verdade, a relação com um computador de secretária não a podia cumprir, ou seja, não era muito diferente de chegar a casa e sentar-me à frente de uma televisão, portanto, havia uma espécie de horário para estar no digital. O mobile liberta-nos desse último grande constrangimento para estar permanentemente ligado. Eu acho que essa é uma oportunidade singular e que inevitavelmente as marcas irão aproveitar e que caberá também às agências construir propostas nesse sentido. Eu acho que elas já estão a acontecer. Nós temos várias marcas que viram no último ano, e se quisermos usar para uma métrica muito simples, que é, por exemplo, a percentagem de pessoas que acedem a um site de uma marca a partir de dispositivos móveis, os números cresceram de forma verdadeiramente exponencial. Temos marcas a chegar próximo da percentagem dos 40%. E, em alguns casos, marcas que nem sequer têm os sites preparados para serem consultados a partir de dispositivos móveis. Portanto, só isso já cria um certo sentimento de urgência que alguma coisa terá que ser feita, porque senão exatamente estarão a prestar um mau serviço. Felizmente, a tecnologia também foi acompanhando um bocadinho estas transformações, existem soluções bastante mais simples de implementar para garantir que o que desenvolvemos se comporta de uma forma adequada dentro do meio móvel. Não estaremos a subaproveitar o potencial do mobile, ou seja, se calhar 80% ou uma grande maioria dos projetos para mobile acabam por ser ou adaptação do que já há no site ou o típico banner e não vai muito além disso. Sim, eu diria que sim, mas é um caminho que tem que ser percorrido, inevitavelmente. Do ponto de vista da inteligência do que é o meio e da incorporação dessa inteligência e transformação da inteligência em oportunidades, há um caminho que tem que ser percorrido. E a história da humanidade é feita disso. Primeiro adaptamos aos meios, depois criamos as oportunidades. Ou seja, quando fomos movimentando de viver nas florestas para junto do mar, fomos criando. Primeiro adaptámos com o que conhecíamos e depois construímos oportunidades. Eu acho que já têm sido feitos, já existem projetos, quer dizer, muito singulares, e nós conhecemos isso. É fácil ver, como, por exemplo, uma rede como o Facebook. Pois já percebemos que a aplicação do Facebook no telefone tem funções e tem objetivos próprios muito diferentes. É uma forma de comunicar, portanto, é um messenger enriquecido, vitaminado, e não tanto necessariamente uma forma de consultar o meu moral. Fez esse percurso, individualmente, e fez esse percurso num espaço de tempo muito curto, mas fê-lo, de qualquer forma, eu acho que é o mesmo que acontecerá com as marcas. Mas nós temos marcas que dependem muito de mobile. Nós temos um cliente que é Control Auto, Centro de Inspeções da Brisa, que tem uma posição dominante no mercado, com um número muito grande de centros que cobre o país todo, que foi um dos sites que mais depressa começou a denunciar esse acentuado crescimento dos acessos via mobile, e que hoje claramente tem
tem uma parte importante da sua atividade digital dirigida para esse canal. Obviamente também está associada à mobilidade do que está no automóvel e, portanto, dá acessibilidade à informação, não em casa, mas na rua. No início, quando começou a aparecer toda esta explosão do mobile, falava-se que uma das principais oportunidades seria a geolocalização. Hoje em dia percebe-se que não será bem assim, porque a utilização de dados obedece a regras de privacidade complexas, e há quem diga que a geolocalização talvez não seja a principal oportunidade do mobile. Bem, eu diria que é uma das grandes, e é seguramente. Vejam bem, há muitos negócios que têm vindo a desenvolver-se por via do mobile, ou seja, o mobile é um intermediário para a construção do quê? Para a construção do conhecimento. Há uma expressão que tem vindo a tornar-se muito vulgar, que é Big Data. E o que é isto de Big Data? Big Data é informação sobre nós, em grande quantidade. Uma parte muito importante dessa informação é a georreferenciação, é dizer que é perceber que pela utilização de um telemóvel, eu passo bastante tempo nestas ruas, ou em ruas que têm este tipo de lojas, ou vou muitas vezes a sítios que têm um cinema. Portanto, na verdade, essa informação existe, ou seja, de uma forma mais direta ou indireta, a georreferenciação está a ser utilizada e vai ser cada vez mais utilizada, porque, de uma certa forma, ela denuncia enquanto perfil em termos de hábitos, denuncia muito daquilo que nós somos, daquilo que nós gostamos, e, portanto, não tenho qualquer dúvida que ela é da maior importância e que está a ser utilizada e continuará a ser utilizada. Talvez não da forma evidente a partir das aplicações que nós esperaríamos ver, mas essa é apenas um lado da forma de utilizar a georreferenciação. O telefone está sempre a dizer onde nós estamos, e essa informação é seguramente utilizada. As empresas de telecomunicações farão disso seguramente um produto. Algumas já o fizeram. O João está há 14 anos, começou na Viu, depois Isobar, desde 2000. Quais é que considera que são as principais alterações e como é que vê a evolução do mercado digital em Portugal nestes 14 anos? Nestes 14 anos evoluiu, quer dizer, de uma forma que era a forma esperada, ou seja, todos nós ambicionávamos que esse fosse o caminho, fizemos parte desse caminho também, fomos agentes dele, e hoje é um meio cheio de oportunidades, particularmente complexo, como disse, e que por estar em permanente alteração e transformação, obriga do lado das agências e do lado dos clientes, e isso talvez uma das dificuldades que, quando estamos a falar dos agentes, do lado dos clientes das marcas, de dedicar bastante tempo à sua permanente adaptação e reconhecimento das oportunidades e o trabalho sobre essas oportunidades. Todos nós temos uma espécie de super-heróis. Eu tenho um super-herói que é o Arthur C. Clarke, que esse era um extraordinário futurologista. O Arthur C. Clarke é conhecido por ter ter descoberto as órbitas geoestacionárias, onde estão instalados os nossos satélites. Sem ele não haveria telecomunicações, e nunca registrou a patente, propositadamente, assumidamente ofereceu à humanidade. Mas, entre muitas coisas, há uma entrevista extraordinária que aconselharia a ver, está disponível no YouTube, em 1970 e qualquer coisa. Está a ser entrevistada por um jornalista da BBC, e atrás dele tem um conjunto de computadores do tamanho de frigoríficos que fazem um barulho ensurdecedor. E o Arthur C. Clarke está a dizer nessa altura que no futuro, para ele era 2000, portanto depois teve que fazer um filme sobre isso, mas o futuro para o Arthur C. Clarke é sempre o ano 2000. Eu conheço essa figura. E ele dizia, em 2000 os computadores não vão ser deste tamanho, vão ser portáteis, cada um de nós vai ter um, vão estar todos ligados entre si. Ele não usou a expressão internet, mas estava a referir-se a uma coisa que nós hoje chamamos de internet. Vão ser pouco mais do que terminais, portanto, para aceder a informação, e vamos poder fazer coisas tão simples como aceder à nossa conta bancária ou comprar bilhetes para o cinema. Ele está a dizer isto com computadores do tamanho de frigoríficos atrás dele, portanto, isso é uma verdadeira futurologia, e de facto isso de uma forma clara. Eu acho que o mobile vai continuar a evoluir no sentido de se transformar num dispositivo verdadeiramente potente, naquilo que nos vai permitir, tem vindo a tornar, de uma certa forma, e os estudos mostram que a venda de tablets, e no mobile inclui os tablets, claramente, tem vindo a colocar uma pressão enorme sobre a venda de computadores portáteis, ou seja, porque é que eu preciso ter uma coisa tão grande quando esta coisa que é bastante mais pequena e portátil pode andar sempre comigo, e é autónoma, de uma certa forma, pode fazer tantas das coisas que eu fazia antes num computador portátil. Portanto, eu diria que esta ideia de um assistente pessoal que me permite fazer grande parte das minhas necessidades do ponto de vista de acesso à informação e utilização dessa informação. Eu acho que é nesse sentido. Não queria falar de nenhuma tecnologia em particular, nem nenhuma forma de... Acho que, acima de tudo, o que vai dar-nos cada vez mais possibilidades de estar permanentemente ligados, aceder à informação e utilizar essa informação. Considera que durante os próximos 3, 4 anos o mobile vai tornar-se efetivamente o primeiro ecrã? Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa transformação já está em curso. Posso dizer que, do ponto de vista das metodologias em termos de design, neste momento, eu diria que
A grande maioria dos projetos que nós desenvolvemos, mesmo logo ao nível da construção de uma interface, ela começa por uma abordagem mobile first, ou seja, nós primeiro preocupamos em criar uma experiência otimizada para os dispositivos móveis, para a experiência móvel. E a experiência móvel é mais que o dispositivo, é um contexto de utilização também, ou seja, eu tenho que garantir que posso estar a utilizar este telemóvel a andar na rua em condições que calhar não são as mesmas que teria num ambiente controlado. E, portanto, neste momento, grande parte da forma de elaborar as soluções, logo a partir dos nossos designers, já começa com esse approach mobile first. E, portanto, eu acho que isso é verdadeiramente indicativo da transformação que está em curso. Obrigado, João, por esta conversa. Desejo-lhe sorte para este novo desafio, para este novo cargo. E o MPTV despede-se até à próxima conversa. Obrigado.